Ok. Colocar aqui então nossa prova. E a prova 2. Vinte e sete. Ok. É importante, está registrado aqui já. Tá ok? Dia 1º de novembro. Tá? A gente vai hoje ainda, eu não vou dar disciplina nova, eu vou continuar fazendo mais uns exercícios transformados de Fourier. Na próxima aula a gente já vai entrar, né, apesar de ser antes da prova, eu já vou entrar na parte de transformada Z. Tá ok? Deixa eu só pegar mais aqui uma prova. Na verdade, série e transformada, né? Sim, a primeira prova é só Fourier. Segunda prova é só transformada Z e, se der tempo, talvez alguma outra coisa. Mas a princípio, só transformada Z. Deixa eu só pegar. A gente não teve tanta... Não, na primeira, antes de qualquer coisa, se eu tiver que colocar outra, não vai ser wavelet, vai ser transformada de Fourier discreta, na verdade. Tá? Que, inclusive, a wavelet, não é que ela seja parecida, mas é que ela é interessante para a gente também. Vou pegar provas aqui. Prova 3. Boas. Legal, isso aqui são interessantes. Vamos fazer. Então, deixa eu pegar esses dois aqui. Então ele fala assim, ó, determina a transformação de Fourier dos sinais abaixo, né? Então, E elevado a menos A módulo de T, cosseno de ômega 0T. Então, esse aqui, ó, se você for olhar na tabela lá em cima, não vai estar disponível, né? Deixa eu apagar essas bagunças aqui. Não adianta. Tem que ser na mão mesmo. Então, se você for olhar aqui na tabela, né, a gente não encontra essa transformada. Tá? Porém, tem a E elevado a menos A módulo de T. Certo? Tem essa aqui, ó.
Aí a gente tem que usar o quê? Aquele teorema da modulação, né? Quando você multiplica pelo cosseno, você desloca o espectro para um lado e para o outro. Tá? Não está aqui, né? Mas uma das maneiras de você, digamos, conseguir isso é usando a fórmula de Euler. Né? Então, como assim, Abel? Simples. Né? Quem é o cosseno de ômega 0t? Então vamos lá embaixo. A gente estava. Se não tiver no negócio, a gente usa isso aqui, ó. Cosseno de, a gente já sabe, cosseno de θ, né? É igual a E elevado a mais jθ, mais E elevado a menos jθ, dividido por 2. Então, o cosseno de ômega 0t vai ser E elevado a mais j ômega 0t sobre 2, mais E elevado a menos j ômega 0t sobre 2. Né? Quando você multiplica o E elevado, isso aqui é a letra A, né? O E elevado a menos A módulo de t, né? Cosseno de ômega 0t, o que você tem é essa função E elevada a módulo, é menos A? Menos A, né? Que multiplica o E elevado a mais j ômega 0t sobre 2, mais o E elevado a menos A módulo de t, que multiplica E elevado a menos j ômega 0t sobre 2. Aí você pode usar a propriedade, agora sim, né? Multiplicar por mais j ômega 0t é fazer um menos ômega 0 na frequência, né? Então a gente vai simplesmente, isso aqui é o teorema da modulação, né? Então o que você vai ter? Uma transformada de E elevado a menos A módulo de t é dada, está lá em cima na nossa tabela, ó, vale 2A sobre A2 mais ômega 2. Então isso aqui vai dar 2A sobre A2 mais ômega 2. O que você pode fazer agora? A transformada de E elevado a menos AT cosseno, menos AT não, menos módulo de AT, né? Cosseno de ômega 0t, vai ser a transformada de E elevado a menos módulo de AT, que multiplica E elevado a mais j ômega 0t sobre 2, mais a transformada de E elevado a menos A módulo de t, E elevado a menos j ômega 0t sobre 2. Isso aqui vai dar o quê? Isso aqui vai dar, essa primeira aqui vai dar meio, por causa desse sobre 2 aqui, né? De quem? De 2A sobre A2 mais ômega menos ômega 0 ao quadrado. Certo? E a segunda vai dar meio de 2A sobre A2 mais ômega 0 ao quadrado. É isso. Acabou. Essa é a transformada que eu queria. Tá? Certo? Não é nem muito difícil, mas como nessa prova, na tabela não tinha o teorema da modulação, né, então o cara podia ter alguma dificuldade, mas tem que lembrar da fórmula de Euler que estava na tabela. Certo? Vamos fazer esse aqui, ó. Esse aqui é um desenho, né? Então, a gente já viu que quando vai fazer transformada desse tipo de gráfico, né, a gente usa aquela opção de trabalhar com as derivadas, certo? Então aqui, ó, a gente tem uma forma de onda que ela vale
Na verdade, dá para fazer de duas formas essa aqui. Ah, beleza, eu vou fazer essa aqui de duas formas. Bacana, eu vou fazer essa aqui de duas formas diferentes. Como assim? Vou explicar. Letra B, né? Então vamos lá. Isso aqui é legal, que dá para fazer de duas maneiras diferentes. Então é o seguinte, ele fala... 1, 2, então 2, 1, 2, 1, 2. Decimétrico. Então vem para cá. Menos 1, 0, menos 2 e o 2. Tá? Isso aqui é o... Ele chama de x1 de t. Vou chamar de x de t. x1 de t. Certo? Ele quer a transformada de Fourier desse sinal. Tem duas formas de fazer esse problema. Primeiro é usando derivada. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou derivar esse cara até só aparecer no final deltas, né? Ou derivadas de delta. Né? Então, a primeira derivada vai ser essa aqui que eu vou colocar aqui do lado. Então, até... Ele vai derivando, né, da esquerda para a direita. Aí, quando chega aqui nesse ponto menos 2, tem um salto. Né? Então, tem uma descontinuidade. Certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, vai aparecer um delta aqui. Certo? O tamanho desse delta é 2. E ele está na posição t mais 2. Certo? Está na posição t mais 2. Certo? Ele é um delta de t mais 2. Se ele fosse um delta de t, ele estava na origem. Como ele está deslocado 2 unidades para a esquerda, ele é um delta de t mais 2. Aí ele continua derivando, né? Vai dando 0, aqui vai dando 0, deu um delta, continua derivando, dá 0. Aí o que vai acontecer? Aí você vai ter agora uma reta, né? Cuja inclinação, né, é negativa, certo? E a inclinação é menos 2 nesse caso, né? Então você anda 1 para a direita e desce 2, certo? Então é menos 2 sobre 1, menos 2 a inclinação, certo? A inclinação assim é menos 2, a inclinação assim é mais 2, né? Então é menos 2 a inclinação. Deixa eu continuar aqui. Certo? Então, desse ponto aqui, ó, de menos 1 até 0, você tem uma reta aqui assim. O sinal fica assim. Aí no 0, inverte. A inclinação passa a ser passa a ser 2, né? Ok? Aí, depois do 1 até 2, ela volta a ser 0. Certo? Ok? E no 2 é uma queda, né? Então você tem aqui já um outro delta. Na verdade, o tamanho é menos 2 delta de t menos 2. Tá? Quem é esse cara que a gente desenhou aqui? É o d x1 de t dt. Aí a pergunta é, só tem delta? Não. Ainda tem esses dois retângulos aí. Então tem que continuar derivando. Então vamos lá. Vamos continuar derivando. d2 x1 de t dt2. 0, menos 1, menos 2, 1, 2, 1, 2,
menos 1, menos 2. E aí? Bom, aí vamos lá, ele continua derivando. Quando chega aqui em menos 2, o que que acontece? Esse cara que já existia lá, ele é derivado, então viram 2, delta linha de t mais 2. Aí continua 0, 0, 0, 0. Quando chega em menos 1, tem um salto para baixo. Então, aparece aqui o salto de tamanho 2. Né? 2, delta de t mais 1. Certo? Quando chega em 0, aí ele vai, né? Continua derivando a 0, 0, 0, 0 aqui, né? 0, 0, 0. Quando chega aqui, tem um salto para cima de 4 unidades. Né? Mas nem dá para desenhar aqui direito. Vou ter que desenhar aqui aproximado. Esse aqui vai ser 4 delta de t. Está na origem, né? E, finalmente, aí ele continua derivando, tem um salto para baixo novamente. Certo? Desceu, subiu, desceu. Esse cara vai ser 2 delta de t menos 1. E aqui que já existia um delta, eu vou ter 2 menos 2 delta linha de t menos 2. Tá? Esse aqui é 2 delta de t menos 1. Ok, só tem deltas, posso parar. Só tem deltas, posso parar. Né? Menos 2, claro, sim. Tá? Só não indiquei aqui também. Menos 2. Todos que estão para baixo são menos 2. Aqui a gente coloca, a gente pode... Como está no gráfico aqui, a gente pode até indicar sim o menos, né? Só, na verdade, a gente vai escrever agora por extenso. A gente vai escrever assim, ó, D2 x1 de t. dt2 é igual a 2 delta linha de t mais 2 menos 2 delta de t mais 1, delta de t mais 1 mais 4 delta de t menos 2 delta de t menos 1 menos 2 delta linha de t menos 2. Essa é, né, o nosso sinal. A gente sabe que a transformada de Fourier de D2 de x1 de t dt2 é igual a quem? Pela propriedade lá em cima. Vamos voltar na propriedade na tabela. Quem está com a tabela aí pode ver mais rápido. Né? A gente sabe que a transformada da derivada é jωn vezes a transformada. Então aqui é jω ao quadrado vezes x1 de ômega, que é o que eu quero descobrir. Certo? Mas quem é a transformada de d2 de x1 de t dt2? É a transformada dessa coisa que está tudo aqui. Ó. 2 delta linha de t mais 2 menos 2 delta de t mais 1 mais 4 delta de t menos 2 delta de t menos 1 menos 2 delta linha de t menos 2. Não sei se foi aqui mesmo nessa aula. Eu acho que foi. Lá em cima. Aqui, ó. Que a gente descobriu. Descobriu não, a gente determinou quem eram os... Estão vendo? Quem era a transformada de Fourier do delta de t, o delta de t mais ou menos b, né? O delta linha de t mais ou menos b e assim por diante, né? Então, é só, se é mais ou menos alguma coisa, é só colocar um e elevado a mais ou menos j ômega alguma coisa, certo? Né? E se é o delta linha, aí aparece o j ômega, se é o delta 2 linhas, j ômega ao quadrado, certo? Então, é só ir lá embaixo, né? E substituir todo mundo aqui. Tá? Vai ficar
esse cara vai ficar 2J ômega elevado a mais J ômega 2, certo? Menos 2, aí multiplicar 1, né? Elevado a mais J ômega 1. Mais 4, menos 2, que multiplica 1, elevado a menos J ômega vezes 1, menos 2J ômega, elevado a menos J ômega 2. Vou arrumar isso aqui, vai ficar 2J ômega, posso até colocar assim, que multiplica elevado a mais J ok, coloquei 2J ômega em evidência, certo? Depois vou colocar o 2 em evidência, né? Vai ficar elevado a é isso? E finalmente vou deixar o 4 aqui. Eu botei menos 2, né? Então, e vou deixar o 4 aqui. Pronto, posso deixar assim. Se eu quisesse ainda, podia aqui, no caso, dividir por 2J, eu multiplicaria aqui por 2J, certo? Aqui eu dividiria por 2, eu multiplicaria aqui por 2. Aí isso aqui ia ser seno, né, de 2 ômega, certo? E isso aqui ia ser cosseno de ômega, tá? E a gente podia colocar uma resposta assim, ó. Aqui dá 4 menos 4 cosseno de ômega, 4 menos 4 cosseno de ômega, menos, o que vai dar 4 menos 4 aqui, né? Menos 4 ômega, seno de 2 ômega. Tá bonitinho até assim, certo? Não ficou nem feio. Essa é uma forma de fazer. Eu vou fazer outra forma, né? Que também pode ser feita, e usando a tabela. Como assim? Vamos pegar lá o nosso gráfico da função. Assim, 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 assim e assim. Isso aqui é T, isso aqui é o x1 de T. Então, outra forma de fazer isso, pessoal, é usar a tabela, né, de maneira inteligente. Olhar a figura e perceber o seguinte, ó. Na tabela que eu passei para vocês, vou subir mais rápido. Ó, tem aqui, né, a transformada desse cara aqui. Deixa eu apagar isso aqui para não chamar a atenção. Né? Então tem a transformada desse cara aqui. Ó. Quem é esse cara? Esse cara é desenhado aqui. Triângulo de x sobre tal.
Ou, se quiser usar a letra T, triângulo de T sobre tal. Certo? É um pulso retangular de altura 1, certo? E que tem largura tal, centrado na origem. Certo? Centrado na origem. E também tem a transformada do pulso retangular de altura 1, largura tal, centrado na origem também. Certo? A transformada do pulso retangular é de altura 1 e largura tal, é tal sinc de ômega tal sobre 2. Então, a transformada desse cara aqui, ó, quando você faz a transformada, é tal sinc de ômega tal sobre 2. Só ir lá em cima para a gente conferir. Olha lá. Tal sinc de ômega tal sobre 2. Ok? E do pulso triangular é tal sobre 2, sinc ao quadrado de ômega tal sobre 4. Ok? E aí? Ok? E aí? E aí, galera? Quem é x1 de t? x1 de t é 2 vezes esse pulso aqui que eu vou colocar. Ó, que vai de menos 2 até mais 2 e tem altura 1. Por que 2 vezes? Porque a altura dele, ó, seria esse cara aqui. Ó, vou botar aqui, ó, esse cara aqui. 2 vezes porque a altura é 1, né, do que eu estou pegando. Por que eu estou pegando esse de altura 1? Porque eu vou comparar com esse aqui. Ó. Certo? Mas não é só isso, né? O x1 de t não é só isso. É isso menos quem? Menos um triângulo de altura 2. Só que esse triângulo tem altura 2, então é 2 vezes um triângulo de altura quanto? De altura 1. Que vai de quanto? De menos 1 até mais 1. É menos mesmo, né? Na verdade, a figura azul é a figura vermelha menos a figura verde. Pode fazer as contas aí que você vai ver isso. Ó. Nesse ponto é isso, menos isso é o próprio cara. Né? Nesse ponto aqui é 2, menos 1 é 0. Tá vendo aqui? Pega 2 pontos, então você tem o quê? 2 vezes isso. E isso aqui você vai fazer a comparação com esse cara aqui. Certo? Então a transformada de x1 de t é quem? É 2 vezes a transformada desse cara aqui, né? Opa, desculpa. Menos 2 vezes a transformada desse cara aqui. Eu estou botando assim porque fica mais fácil escrever lá as letras, fica mais, acho que fica mais simples de vocês entenderem, né? A transformada, tá? Só que a transformada desse cara aqui, quem é? Vamos ver lá em cima. Aqui é tal sobre 2, então quanto é que vai valer esse tal aqui? Esse tal vai valer 4, não é isso?
Ok? Vai de menos 2 a 2. Então vai ser 4 sinh de ômega quanto? 4, não é isso? Sobre 2. E esse cara vai ser quanto? Aqui, ó, tal sobre 2 vai valer quanto? Quanto é que vai valer tal aqui? Tal vai valer 2 nesse caso. Cuidado, né? Em cima o tal vale 4, embaixo o tal vale 2. Certo? Porque é outra figura. Então vai ficar 2 sobre 2. Certo? Isso aqui. Sinh ao quadrado de quem? De ômega vezes 2 sobre 4. Tá? E isso vai dar quanto? Isso vai dar 8 sinh de 2 ômega. E aqui menos 2 sinh de quanto? Sinh ao quadrado de ômega sobre 2. Certo? Aí você fala, porra, não tem nada a ver com aquilo lá em cima. Né? 4 menos 4 cosseno, menos seno, não sei o quê. Na verdade não deu porque a gente não quis que desse. Né? Na verdade dá para chegar lá. Tem que arrumar, certo? Aqui eu teria que dividir para aparecer um sinh. Aí você fala assim, mas não aparece o sinh, Abel. De 2 ômega. De 2 ômega até aparece. É até rápido de aparecer. O que não aparece, né, é o sinh de ômega sobre 5 ao quadrado de ômega sobre 2. Aí você tem que trabalhar com expressões trigonométricas, certo? Ok? Por isso que aparece 1 menos cosseno de ômega é seno ao quadrado. Dá para a gente chegar nessas expressões. Eu não vou entrar aqui em detalhes, mas são expressões trigonométricas. Certo? Legal. Tá? Então, qualquer uma das formas que fosse feita a questão estava correta. Tá? Se tivesse feito dessas duas formas, está perfeito. Tá? Não tem problema nenhum. Notem que a segunda forma é bem mais fácil. Né? Você não tem que ficar derivando muito, é mais rápido. Né? Eu só demorei a fazer porque eu fiquei aqui usando as transformadas. Se tivesse com a tabela na mão, né? Era rapidinho. Vamos pegar lá mais um exercício da prova. Que esse aqui é parecido com aqueles de filtros, né? A prova estava bem tranquila. Deixa eu ver se eu pego mais interessante. Esse aqui a gente fez parecido na aula passada. Não é difícil não, tá? Pô, a primeira então, caramba, a letra é tão fácil. Deixa eu pegar vou ver se eu consigo uma prova mais simples. Mais simples não, mais interessante, porque essa aqui realmente está muito simples. Ensinar sistemas 3, vamos ver essa aqui. Ih, deu zebra. Essa é legal. Essa é legal. Bem legal. Essas duas são boas. Vou até pegar as duas aqui. Essa sim. Essa é interessante. Vamos lá. Bem interessante. Vamos fazer primeiro ali aquela ali. Seja x tem um sinal cuja transformada de Fourier é dada por, né, então ele coloca lá x de ômega igual a 1, né, entre menos 1 e 1. Tá?
Você já sabe até qual é o sinal, mas não vai precisar fazer isso. Preste atenção porque é interessante essa questão. Tá? Bem legal. Tá? Olha aqui. Bem legal essa questão. Então ele fala assim, x é um sinal cuja transformada de Fourier é dada por. Então vou desenhar aqui, ó. Quarta questão. Né? Tá aqui. O x de ômega, né? Vale 1, né? Entre menos 1 e 1. Né? Isso é bom para forçar a galera a lembrar de como expressar uma função, né? Então, entre menos 1 e 1 ela vale 1, ela vale 0 fora. Notem, do jeito que está aqui, eu consigo descobrir quem é o meu x de t. Por que eu consigo descobrir quem é o meu x de t? Pelo seguinte, ó. Pela tabela, eu sei qual é, né? Olha aqui. Ele não coloca aqui, ó. Aliás, ele até coloca aqui. Ele diz quem é que gera um RET como transformada. Estão vendo? Quem é que gera um RET como transformada? Quem é RET de ômega sobre 2 ômega? É um cara que vai de menos ômega grande até mais ômega grande. E vale 1. Como assim? É porque RET de x sobre tal, né? É de menos tal sobre 2 até mais tal sobre 2, quando a variável é x, não é isso? Se a variável é ômega, que é essa aqui, ó, né? E aqui não tem tal nenhum, tem 2 ômega, né? Vai de 2 ômega sobre 2 até de menos 2 ômega sobre 2 até mais 2 ômega sobre 2. Então você, teoricamente, teria aqui esse cara que seria o valor igual a 1, né? Esse ômega grande. Esse cara aqui vai valer 1 também, né? Então aqui é de menos 1 até mais 1, ou seja, ômega grande é mais 1. Então o que, é que vai acontecer? Você teria 1 sobre π sinc de t desse lado. Então 1 sobre π sinc de t vai ser esse cara aqui. Pô, só que isso é uma função meio complicada. Sinc não é uma função tão simples, é seno de t sobre t. Certo? E aí, o que acontece lá embaixo? Ele fala o seguinte, ó. Ele fala o seguinte. Considere o sinal y de t, que é a segunda derivada disso. A segunda derivada desse cara. Né? Então ele fala, ó, y de t é d2 de x de t dt2. Certo? Isso que ele fala. Tá? Considere esse sinal. E ele fala assim, tá, esse é o y de t. Tá? Pô, se eu fosse encontrar isso aqui, ia dar trabalho. Derivar sinc não é uma coisa tão simples assim. Ia ter que fazer derivada da divisão, etc. Não é uma coisa simples, não. Tá? Porém, eu sei o seguinte, ó. Eu sei que a transformada de Fourier de y de t vai ser j ômega ao quadrado vezes a transformada, vou até escrever, vezes o x de ômega, concordam? Porque a propriedade da transformada da derivada é j ômega vezes a ordem da derivada vezes o sinal, concordam comigo? O x de t, o y de t não é a derivada segunda? Então a transformada vai ser o quê? Vai ser j ômega ao quadrado vezes o x de ômega. Todo mundo entendeu isso? Certo? Ou seja, eu sei qual é a transformada do y de t. Vocês entenderam que eu sei qual é a transformada do y de t? Qual vai ser a transformada do y de t? Vai ser menos ômega ao quadrado, que multiplica quem? Multiplica isso aqui, ó. Não é?
O x de ômega não é dado? Não é isso que ele é? Então, menos ômega ao quadrado, como explicar isso? Por que você está falando isso? Porque ele fala assim, calcule o valor da integral módulo de y de t ao quadrado. Esse cara está de sacanagem? Ele agora manda, eu não sei nem direito quem é o y de t, agora tem que fazer integral, tem que levar ao quadrado e fazer a integral dele. Aí, galera, usa mais uma propriedade. Ó. Olha só. Que propriedade é? É essa aqui, ó. Integral de módulo de x de t ao quadrado é quem? 1 sobre 2π integral de módulo de x de ômega ao quadrado. Está dando para entender? Ok? 1 sobre 2π integral de módulo de x de ômega ao quadrado. Isso aqui foi y de t, isso aqui vai ser o quê? Y de ômega. Eu tenho y de ômega? Tenho. Módulo dele? Tenho. Ele é para baixo. Porque ele não é 1 que multiplica menos ômega 2, então ele é para baixo, concorda? Quando eu fizer o módulo, ele vai ficar o quê? Para cima. Não entendi. Vou explicar. Essa propriedade é a identidade de teorema de Parseval, então teorema de Rayleigh. Mas vai ser dada. A gente faz isso aqui usando duas funções, né? Uma função real e a sua conjugada, etc. Dá isso aqui, né? Então vamos lá embaixo. Se a função for real, você não precisa nem botar o módulo, basta colocar um parênteses que funciona também. Então olha só, ó, eu tenho, presta atenção galera, isso aqui quem é? É meu y de ômega, vou desenhar ele, ó. Vocês concordam que ele desenhado é assim, ó? Vê se vocês concordam comigo. Não é isso? Não é? Desculpa. Aqui 1 sobre ômega 2. Menos ômega 2, desculpa. Tá? Menos ômega 2. Eu botei dividir, multiplicar. Está multiplicando? Por menos ômega 2. Então tudo que é 1 vai ficar menos ômega 2. Legal? O que eu tenho que fazer aqui? Quem é integral de módulo de y de t ao quadrado dt de menos infinito até mais infinito? É 1 sobre 2π, integral de menos infinito até mais infinito, de módulo de ômega. Certo? E aí? Olha lá. É isso que eu quero, ó, isso que ele pediu. Mas eu não vou calcular isso. Vou calcular isso aqui. Por quê? Isso aqui vai ser 1 sobre 2π vezes quem? Quanto é que vai dar isso? Quanto é que é módulo de y de ômega? É isso aqui. Certo? Ao quadrado. Ao quadrado vai ser ômega 4, não é isso? Né? Então isso aqui vai ser ômega 4. Desculpa. Opa, foi mal. Ômega a quarta, né? Quanto é que vale essa integral aqui? Né? Vai valer 2 ômega a quarta. Ok? 2 ômega a quarta. É integral, né? Então vai ser 2 ômega a quarta. Ok? E vai dar o que então no final? Não é? Ok? Ah, desculpa, eu fiz besteira aqui, ninguém reclamou, né? Puta que pariu. Ai, que burrice. A pessoa tá doida, né? Ninguém reclamou. Porra, cara, ninguém reclamou. Ômega não é constante, não, né? Eu tenho uma constante ali, né? Pelo amor de Deus, ninguém reclamou. Não entendi, vou explicar. Olha só, galera. Isso que eu acabei de desenhar, né? Pelo amor de Deus. Opa! Olha só. Claro, não pode depender de ômega. Tá? É uma integral definida, não podia ficar dependendo de ômega. Onde é que eu botei isso? Ômega não é constante. Isso aqui é a função de ômega. Tá? O que é isso aqui?
Isso aqui é o seguinte, quem é essa função aqui? Ninguém reclamou. Só eu que estou com sono aqui, mesmo assim eu acordei primeiro que vocês. Vamos lá. Essa função é isso, concorda comigo? Isso aqui é a função menos ômega ao quadrado. Ok? Ela vai embora, né? A outra função é essa aqui mesmo. É um hat. Certo? Essa tudo bem, é constante. Ok? Tá? O que vai acontecer aqui? Quando você multiplicar, vai dar isso. Concorda comigo? Aqui vai ser zero, aqui vai ser zero. Não é? Tá? Isso aqui quem é? É menos ômega ao quadrado. Ok? Só que ela só está indo de quanto? De menos 1 até mais 1. Tá? Módulo disso é isso. Opa! Que vai de... Concorda que o módulo disso é isso? Vai de quanto? De menos 1 até mais 1. Quanto é que é esse cara aqui? Ômega ao quadrado. Certo? Módulo disso ao quadrado é o quê? Módulo disso ao quadrado vai ser o quê? Isso aqui vai ser ômega quarta. E vai de quanto? Ah, obrigado. Agora tá certo. Professor falando merda e ninguém reclama. Deixa ele falar merda, pô. É integral de quanto? De menos 1 até mais 1 de quem? Todo mundo entendeu o que eu fiz aqui, não entenderam? Desculpa a burrice aqui, mas né, eu não acordei ainda. Ok? Vai ficar quanto isso aqui? Vai ser ômega quinta sobre 5 de 1 sobre 2π de menos 1 até 1. Não é isso? Isso vai ser 1 menos 1, né? Porque é 1 à quinta, né? Menos 1 elevado à quinta, é isso? Sobre 5. E multiplica 1 sobre 2π. Que vai dar quanto aqui? Vai dar 2, né? Em cima. Não é? 1 menos 1 dá 2. Corta com o de baixo. Vai dar 1 sobre... Legal essa questão. Eu fiz merda aqui, desculpa aí para vocês, mas é que eu estava realmente dormindo aqui, né? Vocês entenderam, né? Eu fiz o que eu errei, que eu pensei que esse ômega 2 fosse uma constante. Aí se você bota uma constante, dá uma constante vezes 1, que é para baixo. Mas o ômega 2 não é constante, depende de ômega. Né? Eu devia ter desenhado isso aqui, né? Em vez de ter feito achando que era uma constante. Aí vocês entenderam, né? Isso, né? Vezes isso vai dar isso, né? Multiplicando, né? Esses dois caras vai dar esse cara aqui. Certo? Aí o módulo você inverte ele, ao quadrado é o quadrado mesmo. Legal? Questão legal essa aqui, bem legal. Tá? Bem legal. Outra questão boa para usar a propriedade. Ó. Quinta questão, ele fala o seguinte. Ó. Vou fazer mais essa para finalizar. Olha lá. Ele fala o seguinte, ó, seja um sinal definido por t elevado a menos módulo de t. Então, o sinal x de t é igual a t elevado a menos módulo de t. Aliás, se eu não falo isso, né, fazer a letra B era impossível. Né? O que eu estou fazendo é dar vocês vão entender já já. Tá? Então, o que vai acontecer aqui? Quem é t elevado a menos módulo de t? Ele é esse sinal que ele definiu. Né? Quem é esse cara? Né? Interessa muito quem é, mas é um e elevado a menos módulo de t. É um cara assim, né? Porque você tem caimento assim, e o outro começa em 1 e você multiplica por t. Desenhar aqui não interessa muito. Mas o que você vai fazer? Eu sei o seguinte, ó, que a transformada de Fourier de x de t vai ser a transformada de Fourier de t vezes e elevado a menos módulo de t. Só que tem uma propriedade que é o seguinte, ó. Se você multiplica o t, você deriva a sua transformada.
Mas como assim eu vou derivar a transformada? Ué, a transformada do t elevado a menos t você tem, cara. Quanto é que é transformada de e elevado a menos módulo de t? Fala aí. Fala aí. 2 sobre 1 mais ômega ao quadrado. Certo? Tem sim. Tem essa propriedade. Ok? O que eu vou ter que fazer agora? Eu vou ter que pegar e fazer o seguinte. Eu vou pegar um J. Cadê o J? Tá vendo aqui, ó? E vou multiplicar pela derivada do cara para encontrar a transformada. Então eu sei que a transformada disso aqui, ó. Tá muito grande assim. Esse bloco aqui. Eu sei que a transformada disso aqui é o quê? É J, que multiplica quem? A derivada da transformada, derivada em relação a ômega, né? Da transformada de e elevado a menos módulo de t. Certo? Ou seja, vai ser J derivada em relação a ômega de quem? A gente já viu lá. 2 sobre 1 mais ômega ao quadrado. Não é isso? É isso aí. Tá? Aí isso aqui, ó, é U, isso aqui é V. Vai ser J, que multiplica V1 mais ômega ao quadrado, vezes 0, porque a derivada de 2 é 0, certo? V', né, menos quem? U2, a derivada de 1 mais ômega ao quadrado é 2 ômega, certo? Sobre quem? Sobre 1 mais ômega ao quadrado. Certo? Aí, cara, tem que saber isso aí, tá? Essas derivadas aí de produto e de multiplicação, de divisão, tem que saber. Tá, e aí? Então eu sei que a transformada de Fourier de t elevado a menos módulo de t vai ser menos 2j, que multiplica 1 sobre 1 mais ômega ao quadrado. Essa era a resposta. Letra A não é difícil. Só usar a propriedade. Eu estava dando... Vamos combinar. Não é difícil, é só usar a propriedade. Né? Isso vai cair, vocês vão ter que usar. Porque não vai ter nenhuma direta na tabela. Senão não tem nem sentido. Então vocês vão ter que usar alguma propriedade. Tudo que eu fiz até agora eu sempre usei alguma propriedade. Né? Parseval, né? Usei ali, agora usei a da derivada. Até a transformada da derivada ser o j ômega ao quadrado, né? Eu tinha feito diferente. Agora não, eu peguei e a da multiplicação por t dá uma derivada em vez de ser a derivada digamos, da origem, a derivada do destino. Foi o que a gente fez agora. Certo? Aí ele pergunta, essa é a letra A. Tá? Letra B. Ele fala, use o que você calculou na letra A para encontrar a transformada de t sobre peraí. Desculpa, pessoal, aqui ninguém reclamou, né? Mas é ômega, tá? Ele manda encontrar agora a transformada de quem? De t sobre 1 mais t ao quadrado. Porra! Como assim? Como é que eu vou fazer essa transformada aqui, né? Na verdade, a gente acabou de fazer essa transformada aqui de cima. Né? Faltou um ômega aqui, viu, pessoal? Por isso que agora, quando eu fui ver a letra B, eu já vi que estava faltando um ômega. Né? E agora que ele quer que faça essa aqui, aí tem que usar... Ah, sim, é porque aqui eu queria colocar 4J. Pronto. Tá? Certo?
4J. Então, o que acontece? Agora, galera, por que eu deixei até separado assim? Porque, se eu fizer isso, ó, presta atenção, eu posso escrever assim também, ó, que a transformada de t elevado a menos módulo de t sobre menos 4j, eu vou até multiplicar por j em cima e embaixo para ficar mais bonitinho. Como assim, vai ficar mais bonitinho? É que quando eu multiplicar por j em cima e embaixo, vai dar, aqui em cima vai dar, aqui embaixo vai dar 4, né? Certo? Vai ficar um j aqui, vai ficar uma coisa menos feia. Né? Então isso aqui é igual a jt elevado a menos t sobre 4. Certo? Ok? Jt elevado a menos t sobre elevado a menos módulo de t sobre 4. A transformada disso é quanto? Ômega sobre 1 mais ômega 2, 2. Por que você pode fazer isso? Porque isso aqui é uma constante. Então eu posso passar para o outro lado, não tem problema nenhum. Tá? Ou seja, tem uma... quando eu faço a transformada t elevado a menos t, aparece uma função que tem um valor complexo. Concorda comigo? Se eu pegar e fazer a transformada do t elevado a menos t vezes j sobre 4, que é uma função complexa, dá uma função real. Isso é só para conversar, só para vocês entenderem. Isso acontece. Transformada de Fourier acontece isso porque tem o j lá na transformada. Então, aparece muito. Como é que eu faço para encontrar essa transformada aqui? Aí, galera, é só usar a dualidade. Transformada de Fourier de f grande de t é igual a quem? 2π f pequeno de menos ômega. Lembra que a gente fez isso para encontrar, inclusive, outras transformadas? Sempre que eu falei que quando você encontra uma transformada, você encontra outra. Por quê? Porque a dualidade diz isso. Né? A gente demonstrou lá em cima. Está lá nas propriedades. Ó. Estão lá nas propriedades. Ó. Cadê? Ó? Vai ter na prova. Se não tiver aqui, vai ter na prova. Não se preocupa não. Ele não colocou aqui, mas teria essa tabela de Fourier que vai ter na prova, não vai ser nem essa aqui. Vai ser uma que vai ter a dualidade. Vocês fiquem tranquilos. Tá? Que eu não estou encontrando aqui, mas vai ter. Então é essa propriedade que é importante, né? Que a transformada de Fourier, né, se você pegar a função que você obteve, né, lá no domínio ômega, e trocar o ômega pelo t, você não precisa calcular nada, é só pegar lá a função original e trocar por quanto? Por menos ômega. Certo? E multiplicar por 2π. Certo? Então aqui, ó, a função original não é essa aqui? A função original não é essa aqui, ó? Certo? Legal? O que vai acontecer então? Vai ser... Aliás, era até bom, podia ter deixado ali, né? Vai aparecer agora o negativo, mas beleza. Então, quanto é que vai ser isso aqui? Vai ser 2π, que multiplica quem? J sobre 4, que multiplica quem? Menos ômega, e elevado a menos, módulo de menos ômega. Tá? Isso aqui vai dar quanto? Vai dar menos Jπ sobre 2, ômega, elevado a menos módulo de ômega. Tá? Coisa louca. Na verdade, eu só usei isso aqui para a gente usar a propriedade, né? Essa questão eu inventei mesmo. Certo? Porque não tem nem muito sentido usar essas funções aqui. Como não tem muito sentido, Abel? Na verdade, essas funções, elas não tem muita entrada que seja esse tipo, né? Uma entrada física. E elevado você encontra, as outras também, mas essa aqui não é uma entrada conhecida. Tá certo? Então a gente mais é para treinar mesmo. E olha, se eu não falo isso, eu podia... Se vocês querem saber,
essa questão, eu inventei ela do jeito que ela está aqui. Eu vi num livro, e o cara simplesmente chegava e falava assim, ó, calcula a transformação de Fourier disso aqui. Falava mais nada, não. Vai, filho, se vira. Né? Aí eu olhei, porra, onde é que isso vai chegar? Como é que eu vou? Olhei a tabela, obviamente não tinha, mas eu vi que tinha alguma coisa parecida, né? No lado direito. Eu falei, mas tinha que estar ao quadrado. A gente sabe que esse ao quadrado normalmente aparece quando você deriva, né, usando a divisão, né? Eu falei, deixa eu derivar aqui. Derivei, funcionou. Eu falei, beleza. Sacana, mas beleza, né? Aí por isso que eu falei, ó, comecei, se eu estou derivando lá, eu estou multiplicando por t. Aí eu falei, ó, vou fazer a questão desde o início. Eu vou fazer o aluno chegar lá sem fazer tanto pensamento difícil. Então, primeiro eu mandei fazer isso. O aluno faz isso usando a propriedade. Simplesmente multiplicou por j e derivou. Chegou aonde? Chegou aqui. Agora, daqui para cá, para fazer a letra B, ele tem que enxergar que tem uma dualidade aqui. Certo? E não é tão difícil assim. Dá para enxergar que tem uma dualidade aqui, ó. Aqui vai virar T, aqui vai virar T. Vai ficar esse cara aqui, pô. Né? Aí tem que lembrar que é transformada de Fourier, ó. Transformada de Fourier da função, né? Que era a transformada, só que em vez de ômega você colocar o T, vai ser 2π vezes a função que gerou aquele f grande, e onde você colocava, que vocês concordam, o fzinho gera o f grande. O t vira ômega. Agora, quando o ômega virar t, né, o que vai acontecer? O tzinho vai virar menos ômega. Certo? E é com fzinho. Né? Ok? Legal? Isso é importante. Isso aqui a gente chama de... Como eu falei, você só precisa mandar uma tabela de transformada de Fourier. Ó. Você só precisa mandar uma tabela de transformada de Fourier, galera, que tenha, por exemplo, ó, ele colocou esse cara aqui. Sinceramente, ele não precisava ter colocado esse. Era só você usar a dualidade e chegar nesse. Ele colocou esse cara aqui. Não precisava ter colocado esse. Tá? Não precisava mesmo. Tá? Ok. Tá feito então, pessoal. Na aula que vem, quarta-feira, vocês não tem aula. Sexta-feira não tem aula, pessoal. Por causa do AIC. Certo? Então, na segunda que vem a gente se vê. Legal. Fica tranquilo. Eu vou deixar na semana que vem mesmo, eu já deixo essa lista de exercícios.